Qual a importância da história na narrativa bíblica? Qual a importância da história para a palavra de Deus? Bom, pessoal, hoje nós vamos conhecer uma publicação simplesmente maravilhosa. Uma publicação que surgiu para complementar a maravilhosa teologia sistemática de Wayne Grudem. Isso mesmo, a teologia sistemática do Wayne Grudem cuida das doutrinas, te ensina as doutrinas. Doutrina de Deus, doutrina do homem, doutrina da Trindade e assim vai. A doutrina da salvação, isso que ela traz para você. Mas ela não traz o contexto histórico das doutrinas, o contexto histórico do cristianismo. E é isso que esse livro, Teologia Histórica, traz para você. Um livro magnífico, um livro grandioso, uma obra maravilhosa para vocês, que engloba os últimos 2000 anos. Sabe o que é isso? 2000 anos? É muita coisa. Então, vamos dar uma olhada para esse material aqui, que eu tenho certeza que é isso que você quer saber. Você quer ver o material. Você está cansado de ficar vendo a apresentação, né? Vamos lá. Teologia Histórica, uma introdução ao desenvolvimento da doutrina cristã. Esse livro só existe por causa desta publicação. Então, se você acha, como muitos reformadinhos aí ficam reclamando, que a teologia sistemática do Wayne Grudem, que ela é uma teologia que peca no lado histórico e etc, 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 entendeu? Então você precisa entender algumas coisas muito importantes, tá bem? A parte histórica, o próprio Wayne Grudem, o que ele fez? O próprio Wayne Grudem pediu que o Greg Allison escrevesse esse livro para dar a base histórica para a sua teologia sistemática. Entendeu? Então isso é uma coisa que você tem que levar em conta. E olha só, aqui a gente vê um exemplo do que seria o ideal em muitos aspectos. Por quê? Porque hoje nós vemos exemplos de autores que se colocam como semideuses. Eles têm que saber de tudo. Não. Grudem entendeu que Greg Allison era mais capacitado a escrever sobre história, então ele pediu diretamente para que esta obra fosse escrita, para que isso daqui se tornasse uma obra única. Então, do mesmo jeito que o História das Doutrinas Cristãs, junto com a Teologia Sistemática do Luiz Berkoff, são um material só, a Teologia Sistemática do Grudem com a Teologia Histórica do Greg Allison são obras que se complementam de maneira única. Então não esqueçam nunca disso quando vocês forem tratar da teologia do Grudem. O Grudem, quero que vocês entendam que tem vários pontos na teologia dele que eu não concordo, entendeu? Como a necessidade dele de aceitar questões científicas não comprovadas como verdade, tentar adaptar a Bíblia a isso. Ele é um teólogo brilhante em muitas outras áreas, então compensa muito você aprender Wayne Grudem. Mas hoje nós vamos falar de Greg Allison. Então é uma obra que a Edições Vida Nova já traz pra gente há algum tempo, tá? Greg Allison, Edições Vida Nova, Teologia Histórica, uma introdução ao desenvolvimento da doutrina cristã, Greg Allison, tradução Daniel Crocker, Tomás de Lima, capítulos 9 a 16 e 21 a 25. Tem muito material aqui, tá? Que é a ficha, né? Título original: Historical Theology and Introduction to Christian Doctrine, tá? Aqui uma dedicatória, aqui o sumário completo, ó, autorizações de uso, apresentação. Esse livro é um recurso riquíssimo que mapeia o desenvolvimento de 32 das principais doutrinas desde a época do Novo Testamento até os nossos dias. Cada capítulo apresenta uma história fascinante e difícil de ser escrita, pois mostra como Deus trabalhou na vida dos cristãos ao longo dos séculos, permitindo que uma heresia após outra desafiasse a igreja, levantando mestres e escritores corajosos e sábios para responder com uma nova e mais profunda compreensão das Escrituras, aos ensinos caracterizados pelo erro, resultando em uma fé ainda mais forte em Deus e em sua palavra. Portanto,
Esse livro é a história de como o Espírito Santo guiou e protegeu o povo de Deus ao longo de muitos séculos e de como continua a fazê-lo nos dias atuais. Os cristãos tendem a cometer dois erros quando pensam sobre a história da igreja. O primeiro erro é desprezá-la ou considerá-la irrelevante. Essa postura esquece que o Espírito Santo trabalhou na igreja ao longo dos séculos para capacitar pastores e mestres, Efésios 4:11, que guiassem a igreja e a ensinassem. Greg Ellison faz muitas citações desses mestres capacitados que Deus levantou em todas as gerações e mostra como ainda podemos aprender muito com eles hoje em dia. O segundo erro é idolatrar a história da igreja ou ao menos alguma parte dela. Conheci cristãos que parecem pensar que muito tempo atrás existiu uma idade de ouro da compreensão doutrinária. E nossa tarefa hoje é simplesmente voltar a essa compreensão do passado. Como as doutrinas dos pais da igreja, ou dos antigos credos, ou Agostinho, Lutero, Calvino, os puritanos ou Wesley, mas essa ideia pode negligenciar o fato de que nossa única fonte de doutrina perfeita é a própria Bíblia. E ninguém na história a compreendeu perfeitamente. Antes, Cristo trabalhou na igreja ao longo dos séculos para santificá-la, a fim de que, no final, possa apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 26 e 27. A história que este livro traça é uma história da igreja cristã que aos poucos cresce em entendimento, avançando rumo ao objetivo de que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é cabeça, Cristo. Greg Ellison é um dos teólogos mais sábios, articulados e instruídos da igreja de hoje, e isso se evidencia em todo este livro. Tá? Uma apresentação de quem? De ninguém menos do que aquele que pediu para ele escrever a obra, Wayne Grudem. Agora, aqui no prefácio, nós vamos ter alguns materiais, eu já li isso daqui para vocês, acho que no review da Teologia Sistemática do Grudem. A intenção desse livro é servir de complemento à Teologia Sistemática de Wayne Grudem. Tá aqui, ó, na primeira frase do prefácio ele já explica. De fato, foi Wayne quem me ligou certo dia com uma proposta e um propósito, escrever um livro que traçasse o desenvolvimento das doutrinas abrangidas por seu livro, para ajudar os cristãos a compreenderem como chegaram às convicções que eles têm hoje em dia. Entenda, pessoal, essa obra aqui não é uma obra específica de história da igreja, tá? Mas ela vai te dar o quê? A história das doutrinas, como as doutrinas foram organizadas, como as doutrinas foram descobertas ao longo do tempo. Você quer entender como surgiu a igreja, para você entender a linhagem lá dos apóstolos, até nós hoje, para entender denominações, para entender para onde a igreja cristã andou, aí é esta obra aqui que tem o review no canal, o card está aí na tela. O Cristianismo através dos séculos, uma história da igreja cristã do Earl Cairns. É a obra que eu indico para vocês. Isso daqui é um material que vai dar a base histórica para isso aqui. Se você puder, inclusive, quando comprar uma, já comprar outra, porque as duas vão casar de uma maneira magnífica. Aqui você vai ter as doutrinas. Aqui você vai ter como essas doutrinas foram formadas. Não criadas, tá bom? Porque isso vem da Bíblia, isso foi um ensino, veio de Cristo. Mas como elas foram organizadas, como elas foram descobertas. De fato, foi o Wayne quem me ligou certo dia com uma proposta e um propósito: escrever um livro que traçasse o desenvolvimento das doutrinas abrangidas por seu livro, para ajudar os cristãos a compreenderem como chegaram às convicções que eles têm hoje em dia. Na época, eu não imaginava o quanto essa tarefa iria me intimidar em certos momentos. Senti-me dominado pelo sentimento de que ninguém deveria ter se encarregado de realizá-la. Agora, passados mais de 12 anos, sou grato a Deus e a Wayne por poder apresentar esse livro. Embora seja um volume complementar, é possível fazer uma leitura independente de minha teologia histórica.
Contudo, para alcançar o máximo de benefícios, deve-se lê-la em paralelo à teologia sistemática de Gruden. Seria útil, por exemplo, ler o capítulo de Gruden sobre a Trindade e em seguida ler o capítulo correspondente neste livro, para compreender como essa doutrina se desenvolveu ao longo do tempo. À semelhança da teologia sistemática de Gruden, minha teologia histórica não foi escrita para professores de teologia histórica, nem para de história eclesiástica, mas para estudantes e cristãos que desejam saber como a igreja veio a crer no que crê hoje em dia. Como tal, eu chamei uma introdução ao desenvolvimento das doutrinas cristãs. Livros inteiros já foram escritos sobre o desenvolvimento das doutrinas, como, por exemplo, a inspiração das Escrituras ou a justificação, mas esse livro se destina a cristãos que nunca estudaram o assunto. Tentei recontar esse desenvolvimento de modo que facilite a compreensão, evitando o uso de termos técnicos, sem antes explicá-los, e fornecendo um glossário útil com os nomes de pessoas, escritos, acontecimentos, muitas vezes mais encontrados ao longo desse livro. Espero que a Igreja e os evangélicos em especial venham a conhecer os gigantes do passado, Clemente de Roma, Justino Mártir, Irineu, Agostinho, Tomás de Aquino, Martinho Lutero, Úrico Zwinglio, João Calvino, John Wesley, Calbart, tanto quanto conhecem Billy Graham, John Piper, J.I. Packer, Chuck Colson, Ravi Zacarias, Tim Keller, Al Mohler e Mark Driscoll. Lendo as obras mutuamente complementares de Gruden e Allison para o benefício, então, Teologia Sistemática do Gruden, você lê o capítulo 1 e o 1 na Teologia Histórica do Allison. Então, você tem aqui uma tabela para você realizar a leitura, como ele disse. Lembrando que aqui, esta tabela, a tabela dessa obra é baseado na primeira edição da Teologia Sistemática do N. Gruden, tá bom? Então entendam bem essa questão. Reduções abreviaturas, né? Introdução à teologia histórica. O que é teologia histórica? Que benefícios ela traz? Como devemos estudá-la? A teologia histórica é o estudo da interpretação das Escrituras e da formulação das doutrinas realizadas pela Igreja nos tempos passados. Esse foco na sabedoria acumulada ao longo dos séculos traz um benefício enorme para os cristãos e igrejas de hoje, que procuram viver para Jesus Cristo em fidelidade e obediência. Kenneth Kantzer, um dos fundadores do evangelicalismo moderno, ressaltou o alto valor da teologia histórica ou tradição da igreja. Embora não seja infalível, é necessário reconhecê-la como orientação de Deus para seu povo, de acordo com a promessa que fez à igreja de todas as épocas. Ao mesmo tempo, a tradição da igreja sempre precisa se referir às Escrituras. Logo, a teologia histórica precisa ser aprovada ou purificada pela palavra de Deus, conforme J.I. Packer, outro evangélico proeminente, expressa. As Escrituras precisam ter a palavra final em todas as tentativas humanas de expressar seu significado, e a tradição vista como uma série dessas tentativas humanas tem uma função ministerial e não magisterial. Tá aqui, ó, J.I. Packer, The Comfort of Conservatism. Tá aqui, ó. Olha quantas notas você tem em cada página de onde ele tirou esses materiais. Dá uma olhada. Então tem bastante material. Introdução à teologia histórica. O cânon das Escrituras. Como a igreja definiu o que pertence à Bíblia e o que não pertence? Declaração de fé. Estamos falando de teologia, de história da doutrina, certo? Então, como que a gente pode confiar na Bíblia? Então, entendendo a formação do cânon. Ó, declaração de fé. Ao longo da história, a igreja tem crido em um conjunto específico de livros chamado Cânon das Escrituras, que compõe o Antigo e o Novo Testamento. Essa lista de narrativas, profecias, evangelhos, cartas e outros escritos, todos inspirados e imbuídos de autoridade, constitui a palavra de Deus e desenvolveu-se na igreja primitiva. O cânon das igrejas protestantes diferem do cânon da Igreja Católica Romana. O cânon protestante é composto de 66 livros, ao passo que o católico é mais extenso. Ele inclui os apócrifos, livros acrescentados ao Antigo Testamento, como Tobias e Judite, e acréscimos a certos livros do Antigo Testamento presentes na Bíblia protestante. Acréscimos a Esther, Bel e o Dragão.
As igrejas evangélicas seguem o cânon protestante. Meus agradecimentos a Lene Cheng por sua ajuda neste capítulo. Olha. Aí já vem aqui o cânon da igreja primitiva, o cânon hebraico de acordo com o Talmud, o cânon muratoriano, o cânon de Orígenes, meados do século III, o cânon de Eusébio, início do século IV, cânon Atanásio de 367, a Septuaginta, primeira divisão, né, segunda divisão, terceira, quarta, o apêndice, o cânon na Reforma e na pós-Reforma, o cânon no período moderno, a inspiração das Escrituras, ou seja, conhecemos o cânon das Escrituras, como chegou até nós, e agora a gente vem no quê? No capítulo 3, inspiração das Escrituras. Como a igreja veio crer que as palavras das Escrituras são inspiradas por Deus, de modo que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Então, você percebeu aqui que existe uma caminhada. Primeiro, a Bíblia, como ela foi formada. Segundo, a inspiração dela. Aí vai explicar a inspiração. Nós seguimos uma ordem parecida no nosso seminário teológico. Mas primeiro você aprende sobre a inspiração, a revelação, aí vem a inspiração e aí a gente te explica o que é a Bíblia. Tá vendo? Então, existe essa preocupação com o ensino. Então, essa ordem deve ser obedecida. Outra coisa, sempre o capítulo vai começar com o título, uma explicação do que ele trata e uma declaração de fé, mostrando o que nós cremos para não ter nenhum problema de que algo seja subentendido no livro. Isso é muito importante. A inspiração das Escrituras na Idade Média, inspiração das Escrituras na Reforma e pós-Reforma. Percebeu? Então, aqui o que vai nos trazer como ponto de partida? A doutrina, o cânon, aí a doutrina da inspiração das Escrituras. É isso que a gente vai trabalhar aqui. Já no capítulo 8, a gente tem a interpretação das Escrituras. Como a igreja veio interpretar a Bíblia, como o método literal ou histórico-gramatical de interpretação passou a ser usado na compreensão da palavra de Deus, declaração de fé. Do mesmo modo que a igreja, ao longo da história, guardou como um bem precioso a revelação de Deus em sua palavra inspirada, ela também reconheceu a necessidade fundamental de interpretar a Bíblia corretamente. Nesse aspecto, a igreja percebeu uma tensão entre dois métodos essencialmente distintos de compreender as Escrituras. Um deles é a abordagem literal, o outro, a abordagem espiritual ou alegórica. No último caso, entende-se que a Bíblia contém vários significados, um deles, o sentido literal. Pode ser compreendido por meio da análise das palavras da gramática e da estrutura das frases de passagens bíblicas. Esse é o método de interpretação literal. Os outros significados, muitas vezes chamados de sentidos espirituais ou místicos, exigem um método alegórico. Por meio de um processo de abstração, o intérprete passa das realidades concretas das palavras bíblicas para os conceitos ocultos por trás desses textos. Os reformadores protestantes, muitos dos quais eram instruídos na abordagem dos significados plurais, rejeitaram essa abordagem em prol de um método de interpretação literal ou histórico-gramatical. Somente ao interpretar a Bíblia de acordo com o seu único sentido verdadeiro, evitando a alegorização, a igreja poderia esperar descobrir Jesus Cristo para quem as Escrituras apontavam. De modo geral, os evangélicos seguem esse método de interpretação literal ou histórico-gramatical. Tá bom? Então você tinha um método onde ele trazia a literalidade, mas trazia também outros métodos junto, e aí não ia dar certo mesmo, né? A interpretação das Escrituras na igreja primitiva, as 7 regras de Ticônio, a interpretação das Escrituras na Idade Média, a interpretação das Escrituras no período moderno, e aí vem a segunda parte, a doutrina de Deus, tá? A existência, a cognoscibilidade de Deus na igreja primitiva. A gente já está aqui, ó. Aí no capítulo 12 a gente já fala da criação, como a igreja veio a entender por que e quando Deus criou o universo, a criação divina na igreja primitiva, interpretação agostiniana dos dias de Gênesis 1, a criação divina na Idade Média, a criação divina na Reforma e pós-Reforma, Martinho Lutero e a afirmação do credo niceno sobre a criação divina.
Criação divina no período moderno. Providência. Essa parte aqui é magnífica desse livro, pessoal. Tá? Providência, declaração de fé. A doutrina da providência na igreja primitiva. Anjos, Satanás e demônios. Como a igreja veio a entender os anjos e o papel por eles desempenhado? Como ela entende Satanás, os demônios e seus ataques aos cristãos? A criação e a natureza da humanidade, ressurreição e ascensão do Senhor. Como a igreja veio a compreender a realidade, o significado da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo? Ressurreição e ascensão na Idade Média. A igreja medieval repetiu essa convicção e a celebrava de modos especiais durante o ano litúrgico. Destaques desse calendário eram a Sexta-feira da Paixão e o Domingo de Páscoa. Representava-se o drama da morte de Cristo e depois a ressurreição, com atenção especial para a Sexta-feira da Paixão como dia de luto, que depois se transformava em alegre celebração do Domingo de Páscoa, como Ruperto de Deutz explica. A alegria por tamanha salvação e redenção, de tamanho preço pelo qual se redimiu o cativeiro do mundo, deve ser adiada até o terceiro dia, pois então, por meio de sua ressurreição, o vitorioso anunciou a nós a sua vitória e nos mostrou em si mesmo qual também é nossa esperança. Tá? Ressurreição e ascensão na reforma e pós-reforma. Os principais reformadores, Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino, continuaram afirmando a posição histórica da Igreja sobre a ressurreição e a ascensão. Assim, em torno dessa questão, não houve ruptura doutrinária com o catolicismo romano. Essa situação pacífica não significou, no entanto, a ausência completa de controvérsias, pois Martinho Lutero e Zwinglio extraíram dessa doutrina conclusões diferentes sobre o corpo humano de Jesus. Essas implicações diferentes foram então usadas para defender as visões opostas de Lutero e Zwinglio a respeito da presença de Cristo na ceia do Senhor. Aí eles começaram o quebra-pau deles a respeito da ceia. Para Zwinglio, a fé na ressurreição e ascensão exigiu o reconhecimento de que o corpo humano de Cristo se localiza à direita do Pai, portanto, ele não pode estar presente durante a celebração da ceia do Senhor. Ele elaborou seu argumento a partir da confissão de fé da Igreja. Aí tem o trecho da confissão de fé. Zwinglio atacou a ideia de seus oponentes que diziam que pelo fato de Cristo ser Deus e Deus estar em toda parte, então Cristo, incluindo a sua natureza humana, pode estar em toda parte, mas, ele acrescentou, essa não é a propriedade, natureza do corpo. Além disso, ele apontou para a evidência bíblica de que Cristo deixou este mundo, João 16, 28, para defender sua visão de que é o corpo de Cristo e não presença divina, que não está mais na terra. Como então ele deixa o mundo, levando sua presença e proteção, sua graça, bondade e benignidade divinas? Lutero, sobre o Cristo ascendido, Cristo entregou-se à morte, olha só. Ou seja, é uma obra maravilhosa. O Espírito Santo, como a igreja passou a compreender a pessoa e a obra do Espírito Santo, como ela desenvolveu os vários conceitos sobre as atividades que o caracterizam. Isso aqui vai estar nas nossas aulas de teologia de quarta-feira. Esse capítulo inteiro aqui a gente vai analisar como chegaram. Na hora que a gente for analisar a obra do Espírito Santo, a gente vai trabalhar essa parte histórica aqui também. A gente vai usar aí, a gente vai ter aula com esse livro, ou seja, esse livro aqui é material do nosso seminário de teologia, da nossa formação completa em teologia, do nosso curso Bacharel Livre. A doutrina da aplicação da redenção, eleição e reprovação. Como surgiu? Regeneração, conversão e chamada eficaz. Justificação, a justa condição legal diante de Deus. Governo eclesiástico, batismo, ceia do Senhor, adoração, novo céu e nova terra. Aí vem glossário dos principais líderes eclesiásticos escritos em movimentos. Olha, tem coisa aqui, ó. Tem muito material. Tem até o Bultmann aqui. Além de pessoas, tem concílios. Olha aqui, ó. Constantinopla, Éfeso, Niceia, Trento, Vaticano I, Vaticano II, confissões, credos, declarações. Ó, João Crisóstomo.
movimentos como o docetismo. Realmente é uma obra magnífica. Índice remissivo. E este é o Teologia Histórica, do Greg R. Allison. Bom, essa aqui foi a Teologia Histórica, tá? Uma introdução ao desenvolvimento da doutrina cristã, do Dr. Greg Allison. Quem é o Dr. Greg Allison? Ele é PhD pelo Trinity Evangelical Divinity School, ou seja, não é o pastor Raul, não é nenhum de nós. É um homem que conhece muito daquilo que ele leciona, daquilo que ele escreve. Espero que vocês tenham gostado desse material, do mesmo jeito que eu gosto e do mesmo jeito que ele ajuda a gente aqui no Nascido de Novo. E pessoal, é o seguinte, você sabe interpretar a Bíblia corretamente? Você está seguro na interpretação que você faz da Bíblia? Você chega num dia que você faz um estudo bíblico, você tem certeza que você está estudando a Bíblia como se deve, extraindo corretamente o conhecimento bíblico, ou você está seguindo qualquer vento de doutrina, qualquer receitinha mágica para estudar a Bíblia? Você sabia que para a gente estudar a Bíblia, a gente tem que entender o contexto histórico, contexto geográfico? Nós temos que saber como que uma coisa que acontece em um local desértico pode ser a mesma coisa que acontece num local chuvoso. Vocês já pararam para pensar nisso? Quem é o destinatário, por exemplo, de cada uma das cartas de Paulo? Por que ele escreveu daquela maneira? Por que o evangelho de Lucas é diferente dos outros evangelhos, por exemplo? Por que a narrativa é tão diferente? Isso é muito importante você entender. E isso você aprende com a exegese, hermenêutica, conhecendo as línguas originais da Escritura, história bíblica, história da igreja, história do cristianismo, arqueologia bíblica, geografia bíblica. E tudo isso você aprende no Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, na nossa formação completa em teologia. E aí você vai estar seguro. E nunca mais vai ser balançado por qualquer novidade exegética que existe por aí. Vem estudar com a gente. Vem estudar no Seminário Nascido de Novo. Link está aqui na descrição e eu espero você para ser meu aluno. Quem fizer a matrícula por esse link tem um baita de um desconto, tá bom? Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.